Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, para que a gente possa falar um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, falar um pouco dessa doutrina que tanto amamos, a doutrina dos Espíritos, em mais um capítulo do Evangelho, do capítulo 5. Um capítulo onde a gente sempre que se questiona do porquê do nosso sofrimento, do porquê estamos na Terra e por que a gente sofre tanto, é esse capítulo que explica. Esse capítulo que às vezes bate doído, que às vezes a gente não quer escutar o que está ali escrito, que talvez o nosso ego ainda não está preparado para saber o porquê desse sofrimento. Esse capítulo 5. Mas ele é muito pertinho do capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Que toda vez que a gente está lendo o capítulo 5, dá aquela pontinha ali no ego, que não aguentei, pula para o 6, lê o Cristo Consolador, depois volta. Continua lendo o porquê de estar aqui. Porque a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, tem essa característica de nos responder algumas coisas que até então permanecíamos sem resposta. Sobretudo, de onde é que viemos? Para onde a gente vai? E acima de tudo, o porquê que a gente está aqui. A leitura de hoje, que na verdade são 4 leituras, 4 partes que finalizam esse capítulo, vem falar do sofrimento, da aflição, mas não da nossa. Porque o começo do capítulo, dessa última palestra que eu fiz, falava da justiça das aflições. Porque Deus é justo mesmo enquanto a gente sofre. Essa agora vem falar da aflição do outro, da aflição do meu próximo. Porque Jesus nos resumiu os mandamentos. O que a gente tinha 10 para ser seguidos, os mandamentos da lei divina, ele veio e resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade ele resumiu em 1, no amor, numa só palavra. Se a gente pudesse resumir toda a palavra de Jesus numa só, seria amor. Só que esse amor, eu não posso pensar em amor só como a gente tem aqui na Terra, né? Só como a gente considera o amor terreno, de que eu conheço uma pessoa e por essa pessoa eu tenho afeição desde o primeiro dia e ela eu amo. Mas aquela que eu olhei a primeira vez e falei assim, eu não vou com a cara dessa pessoa, por ela não tem amor não. Jesus nos mostrou que é importante amar a todos, sem distinção do que fosse e de quem fosse. Afinal, nosso querido Jesus trouxe para perto de si figuras que na sociedade da época eram consideradas como a ralé da sociedade. Andou com ladrões, prostitutas, cobradores de impostos. Ah, mas quer dizer então que ele gostava de andar com a turma da pesada? Não, de maneira alguma. Ele mostrou que essas pessoas que eram consideradas erradas por uma sociedade poderiam sim ser salvas e que mereciam, na maioria das vezes, apenas de atenção, apenas de alguém que ouvisse as suas dores, que com isso elas mudariam de vida. Quando a prostituta está para ser apedrejada, e então eles levam ela a Jesus para tentar mostrar que Jesus se equivocaria, contrariaria as leis da sociedade da época, e perguntam o que ele quer fazer com ela, porque a lei manda que apedrejem, e que ele fala, o que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Mas ele não falou isso do nada, ele parou, refletiu, pensou, buscou inspiração para que pudesse ser o mais entendido possível em curtas palavras. O que nunca pecou, que atira a primeira pedra. E um a um foi se retirando. Os mais velhos primeiro, que tinham mais experiência, os mais jovens, até que não sobrou ninguém. E quando aquela prostituta pergunta para ele, e agora, mestre, o que você vai fazer comigo? Porque ela temia Jesus. Por que ela temia Jesus? Já já a gente vai falar. Porque a gente tem a herança do Deus punitivo, do Pai que pune. E então ele fala, cadê aqueles que estavam te acusando? Cadê aquele pessoal que queria te apedrejar?
Então ela fala: foram todos embora. Ele fala: então quem sou eu? Se a sociedade toda já te perdoou, quem sou eu que vou te julgar? E aí Jesus exigia muita coisa, né, da gente, quando a gente era perdoado por ele, né? Ele pedia muita coisa, nada, só falava assim, ó: vai e não tornes a pecar, vai e não erra mais, só isso. Não pedia dinheiro, não pedia para seguir ele, não pedia para idolatrar a ele, pedia só para: vai e não peques mais, só não faz mais erro. Porque essa doutrina que a gente tem veio nos explicar que nós não somos mortais, nós somos imortais. Só morre esse corpo que está aqui. Esse corpinho pequeno, mais bonito, é passageiro. Infelizmente ele vai perecer. Mas o espírito que habita e faz com que ele se movimente é imortal. E estamos aqui há várias eras. Provavelmente estivemos aqui desde o início deste planeta. E por consequência de nossas escolhas, estamos aqui até hoje. E então Jesus pede só para que a gente não peque mais. Porque afinal, se eu já estou aqui e a Terra a gente sabe que é um planeta de provas e expiações, é porque a gente tem ou algo para provar ou alguma coisa para expiar. Ou eu tenho o erro do passado e preciso provar ele aqui que eu tenho que me redimir dele, ou eu pedi para expiar alguma coisa aqui para recuperar de outros erros. Então, se eu tenho esses problemas, se eu preciso me recuperar, se eu fizer só o não pecar mais, só não acumular mais, já é um bom avanço, porque até então a gente vem só acumulando. A nossa bagagem que a gente carrega dos erros do passado vem só pesando cada dia mais, até o dia que as alças da mochila cortam as costas de tanta que está pesada. E então esse capítulo nos mostra o porquê dessas aflições, e essas leituras que se iniciam com: devo por termo as provas do próximo, porque nesse pedacinho aqui, ó, é meio como se Kardec, na hora de montar o Evangelho, tivesse esquecido que ele está montando o Evangelho e voltado para o Livro dos Espíritos, porque ele encontra dois espíritos de luz com muito conhecimento, Bernardin e São Luís, e desses espíritos ele resolve indagar coisas sobre as aflições. E então ele monta esse pedacinho com perguntas dele, muito bem formuladas, porque Kardec era um pedagogo incrível, e a resposta desses espíritos que tinham uma luz suprema. E a primeira pergunta que ele faz é, falando disso, deve-se pôr termo às provas do próximo quando possível, ou em respeito aos desígnios de Deus, deixamos elas seguir seu curso? Ou seja, vamos traduzir, porque Kardec tem uma linguagem muito rebuscada, muito inteligente. Vamos trazer para o goianês. Eu pego a prova do próximo, eu uso ela para que ela aumentar ainda mais, porque Jesus falou que bem-aventurados os aflitos. Então aqueles que são muito aflitos, mais bem-aventurado ainda. Então você já está sofrendo, que eu vou lá e cutuco a ferida, que é para sofrer mais um pouquinho, que afinal vai ser mais proveitoso a encarnação. Ou em vez disso, eu largo ele para lá. Já está sofrendo mesmo, já está pagando os problemas dele, fica aí, se vira. E aí Bernardin, que é o primeiro que responde, com algo que até hoje é tão vívido, porque aquilo ali datava-se de 1863, e até hoje a gente ainda tropeça na hora de praticar o que ele diz. Porque ele fala assim, ó: existem seres que, por se acharem inteligentes demais, acham que deve complicar a vida do outro, para que o sofrimento seja mais proveitoso. Afinal, bem-aventurados os aflitos, né? Vamos ficar muito aflitos, vamos sofrer. E ao mesmo tempo tem outros que fingem ser cegos, que veem o sofrimento, veem a amargura do outro e pensam assim: ah, na outra vida isso aí foi assassino, na vida passada isso devia judiar dos outros, por isso que sofre desse tanto. E então ele diz que essas duas pessoas estão totalmente equivocadas, porque aquele que quer que o outro sofra mais, ele não passa de um acusador, de uma pessoa ruim, porque se ele quer que o outro sofra mais, cadê o amor pelo próximo? O certo é que a gente não queira que o outro sofra, porque afinal a gente só quer que o outro sofra quando ele não é do meu agrado,
Porque se é da minha família, a gente não quer que sofre. A doença a gente não quer que bata na nossa porta. Mas quando bate na porta do vizinho, a gente fala, tá vendo? Na vida passada fez coisa ruim, agora tá pagando tudo. Mas quando bate na nossa porta, coitadinho de mim, coitadinho do meu familiar, Deus está sendo tão punitivo com a gente. Sabe por quê? Porque a gente trouxe lá dos nossos antepassados, e talvez de nós mesmos que lá estava, aquela ideia de que Deus pune. Porque lá antigamente, isso é relatado muito veemente no Velho Testamento, o povo era um povo desordeiro, um povo que não se preocupava com o outro, com o próximo. A gente está muito diferente agora, né? Mas era um povo desordeiro, e era preciso uma figura punitiva, uma figura que metesse medo, para que eles respeitassem. Afinal, eles eram acostumados a estar nas mãos tiranas dos imperadores, dos reis. Então precisava que alguém metesse medo para que eles respeitassem. Então um Deus que pune, que inunda toda a terra, mata todo mundo, que põe fogo na terra, que faz o pai sacrificar o filho, o irmão matar o outro, que troca almas por sacrifícios. Esse Deus metia medo. Era um Deus que deveria ser respeitado, porque afinal, se eu não respeito ele, ele vem e me pune. É severo. E quando Jesus vem e traz a ideia de um Deus que era amoroso, que amava a sua criação, o povo da época aceitou Jesus, né? Vamos fazer um parênteses. Aceitou Jesus, colocou ele num trono de ouro, né? Não, colocou ele numa cruz. Já já a gente vai falar dessa cruz também. E hoje a gente tem a doutrina dos Espíritos. Se a gente pegar o livro dos Espíritos e ler as perguntas, para uma pessoa que talvez ainda insiste em ser materialista, vai falar assim, não, isso é bobagem. Esse Kardec aí, ó, não batia bem das ideias não, escutava vozes e estava escrevendo um livro. Tal qual falaram de Chico, quando fizeram um julgamento sobre a autoria de seus livros. E então um grande letrado da Academia Brasileira de Letras fala que se o Chico escreveu as obras, mais de 450, sem a ajuda de espíritos, então ele merece todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Porque afinal ele é um autor magnífico, o cara deu conta de escrever mais de 450 obras. Então não acreditar que existe esses espíritos, que não existe algo depois da morte, leva o homem a ser cético. Leva o homem a imaginar que aqui aconteceu, viveu, cresceu, morreu, acabou. E para que eu respeite, eu preciso de um Deus que pune. Mas nós sabemos que o Pai que temos é um Pai amoroso, pois afinal nos criou para que evoluíssemos com as próprias pernas, nos deu o livre-arbítrio para que fizéssemos o que quiséssemos, e nos deu o perdão, para que mesmo que a gente erre, a gente volte aqui e faça de novo. E aí eu quero pegar o coitado do meu próximo e aumentar o sofrimento dele, ou não prestar atenção no sofrimento dele. E aí Bernardin assevera no final que o que a gente deve fazer é perguntar para Deus: Senhor, o que eu posso fazer agora para melhorar a prova do meu próximo? O que eu posso fazer agora para que o sofrimento dele seja amenizado? Porque afinal é meu irmão que sofre, e se ele sofre eu também sofro, porque estamos no mesmo patamar, estamos no mesmo lugar. Ninguém é nenhum santo que está aqui na terra por engano. Se estamos aqui é porque merecemos estar. E o nosso colega que está sofrendo mais do que a gente naquele momento, merece sim atenção. Porque lá na frente, quando fala se é permitido abreviar a vida do outro que está sofrendo, então São Luís traz uma explicação muito bela, falando assim, ó, quem somos nós para adivinhar o dia que o outro deve morrer? Quem somos nós para pôr fim numa vida só porque a gente está vendo ele deitado numa maca, ou numa cama, ou talvez inconsciente? Quantos casos não se aparecem de pessoas que ao final da sua existência, no finalzinho, no último suspiro, despertam um sorriso magnífico? E quantos não levantam de uma cama de hospital e voltam para continuar a sua jornada aqui na terra? E quem somos nós para ir lá e falar que não é a hora? Porque a gente não sabe qual foi o desígnio de Deus. A gente não sabe o que aquele espírito escolheu quando estava no plano espiritual. Quanto é belo, porque afinal se for um familiar da gente,
E a gente fala com o coração assim bem apertado, porque quantos familiares nossos não estão nessa situação, talvez mais próximos da gente, que no finalzinho, mesmo a gente tendo labutado com alguém que está numa cama, e no finalzinho, a gente sabendo que está chegando o momento do desencarne, e aquela pessoa está tranquila, está serena, está partindo com uma paz de espírito tremenda, e a gente quer que ele fique. O nosso egoísmo quer que aquela pessoa fique ali naquele sofrimento, mas que fique junto com a gente. A gente não quer deixar partir. Egoísmo nosso. Porque afinal nós já sabemos que somos espíritos imortais, que vamos nos encontrar do lado de lá. Já fizemos isso tantas outras vezes. E mesmo assim é difícil. Porque apesar da gente conhecer, a gente não lembra que viu. E a gente tem medo. Será que eu fiz tudo que eu devia fazer por essa pessoa? Será que eu me dediquei ao extremo por essa pessoa? E a gente fica com esse remorso ali dentro. Enquanto a única coisa que eu posso fazer neste momento agora é rezar e pedir para Deus, para encaminhar, para dar um bom lugar para aquela pessoa, mas acima de tudo, garantir o coração daquele que fica. E não querer pôr o destino daquela pessoa à prova. E então, ele vai falar também do sacrifício da vida. Se eu, por estar desgostoso da vida e não ter coragem de me acometer o suicídio, se eu posso ir para a guerra, por exemplo, sabendo que eu vou morrer, ou pular na frente de um ônibus para salvar alguém, sabendo que eu vou morrer. Então ele fala assim, se você está fazendo algo, seja o que for, por exemplo, ir para a guerra sabendo que vai morrer, desejando morrer, é melhor não fazer, porque é suicídio voluntário, não é nem involuntário, é voluntário, você quis fazer. E se você ama tanto o seu país a ponto de ir para a guerra por ele, então vai para a guerra para viver, porque para morrer você não vai servir para nada, porque depois de estar do lado de lá, você só vai influenciar aqui se for coisa boa, porque coisa ruim você influencia para lá e vai virar malfeitor. E ao mesmo tempo ele fala que quando você, no caso, pular na frente de um ônibus para salvar uma criança, quem somos nós para saber se por acaso Deus não está preparando para a gente a salvação? Que na hora que você pular na frente daquele ônibus, o motorista vai apertar o pé no freio e vai conseguir parar rente a você, vai raspar a sua sobrancelha, mas vai sair ileso. Quem somos nós para saber se não? Porque estamos fazendo algo de coração, e mesmo se chegar à fatalidade da morte, estaremos tranquilos no coração, sabendo que fizemos pelo amor ao outro, e não por o nosso sacrifício. Olha a sabedoria desses espíritos nesse momento, para falar desse sacrifício, dessa aflição. Porque afinal, Jesus veio aqui, não precisaria, porque é uma alma tão evoluída, que para poder estar aqui teve que se preparar muito tempo, da promessa de Jesus, que Emmanuel narra em Caminho da Luz, para quando Jesus chegou aqui na terra, para nascer na manjedoura, vários anos, milhões de anos, Jesus se preparando para estar aqui, para quê? Para nos mostrar o caminho, para nos mostrar que era preciso amar. Veio aqui, nasceu simples, humilde, para nos mostrar que não é o dinheiro que nos salvaria, e sim o amor. Cresce na humildade, começa a sua campanha de ensinamentos dos desígnios de Deus, muito tranquilo, sabendo que o seu destino poderia chegar, porque, por exemplo, a cruz do Calvário de Jesus é uma possibilidade. Jesus poderia ter sido morto por milhares de coisas, porque ele viria questionar um costume, questionar uma sociedade que até então acostumava-se com a morte, com o sacrifício, com as guerras. E então ele veio mostrar o caminho contrário do amor, sabendo que poderia ser levado ao Calvário. E em que momento Jesus desistiu? E a cruz nos traz uma mensagem magnífica, porque apesar da gente olhar para ela como um sinal de dor, como um sinal de aflição, como um sinal de covardia e humilhação, Jesus, estando nela, nos traz uma mensagem, que pelo sofrimento é que se tem a salvação.
Porque quando ele sofreu sem precisar, nos mostrou que o nosso sofrimento não é nada. Que afinal, o pouquinho de coisas que me assolam a vida não são nada comparado a um cara que não devia nada e foi crucificado, foi açoitado e pregado em uma cruz. Ele nos mostra que sofrer nada mais é do que um pedacinho do destino feliz que Deus nos espera. E não porque Deus está querendo punir ou mostrar que Ele é capaz de punir até o próprio filho, de maneira nenhuma, mostrando que nós temos várias possibilidades, nos é dado várias oportunidades de aprender pelo amor, mas nós somos tão teimosos que chega um momento que só a dor é que resolve. É como aquele filho que a mãe cansou de falar para ele: ó, não faz isso, tá errado. E aí ela cansa de falar e põe de castigo, e o castigo não resolve. E aí vem um castigo físico, o castigo físico também não resolve. E aquela mãe não consegue contornar aquele filho, até que chega a polícia, e a polícia não resolve. Vem o juiz não resolve, até que chega a necessidade do desencarne, porque naquela existência ele estava acumulando problemas demais. Então, se o amor não funciona, a dor funciona, porque afinal, quando dói na gente, a gente acorda. Quando está muito bom, a gente fica tranquilo, fica na zona de conforto. Então Jesus nos mostra que mesmo no sofrimento extremo é preciso ver os desígnios de Deus, esse Deus amoroso que nos dá a oportunidade de estar sempre no caminho do bem. Joana de Ângeles, aquele espírito que ler Joana de Ângeles nos dá paz, só de ler. Imagina estar na presença dela. E Joana de Ângeles sendo queimada, simplesmente por acreditar em Deus. Nós estamos aqui professando Deus, professando o Espiritismo, Cristo. Ela estava sendo queimada pelo mesmo motivo. A gente está aqui sentadinho no banco confortável e achando que temos problemas. Sendo queimada viva, junto com seu filho. Vendo seu filho ser queimado, então o soldado que estava tacando fogo nela, que estava acendendo a fogueira, fala assim para ela: esse Deus aí seu, esse Jesus que você fala, só te ensinou a sofrer? E ela responde assim para ele: não, me ensinou a te amar também. Olha que chibatada. Porque Joana de Ângeles nos fala que a gente tem que agradecer pelo bem que nos chega, pelo mal que é afastado de nós, e acima de tudo pelo mal que nos chega também. Porque o bem que me chega é porque eu entendi com o plano espiritual que é bem. Lá falou que é bem, eu também achei que é. Então tá bom, gostei. O mal que vai para longe é porque eu e o lado de lá também entendeu que é mal. É ruim, sai para lá, também achei. Mas o mal que me chega que eu acho que é mal, Deus tá vendo isso. Ele não está omisso. Deus não permite o mal. Ele simplesmente nos mostra que, ó meu filho, pelo amor não foi. Vai sofrer um pouquinho, mas depois eu vou te consolar, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. E a gente não pode esquecer essas palavras, a gente não pode esquecer o que Jesus nos trouxe, a gente não pode fechar o olho para codificação, porque o consolo chega. Afinal, esse capítulo terminou, Bem-aventurados os aflitos, terminamos as aflições. No próximo que vem o Cristo Consolador, Ele vem mostrar que tudo que a gente fez, de apesar de ser extremo os erros que a gente tenha cometido, Deus vai nos perdoar, vai amenizar o sofrimento ainda assim. Para finalizar, eu queria contar uma rápida história, rapidinha mesmo. Tinha um rei que era muito bondoso, vivia ao cercado pelos seus servos, era um rei muito bom mesmo, e gostava de fazer cavalgada com alguns de seus mais queridos sábios do reino. E então um dia ele cavalgando, uma tribo de índios canibais o cercaram. E aí pegaram esse rei e os seus servos para serem comidos. E então olham aquele rei e vê que ele tem um dedinho mindinho a menos. E esse rei se recorda que quando ele perdeu esse dedinho, ele estava praticando marcenaria e sem querer decepou o dedo. E nesse dia ele perguntou para o sábio dele por que Deus permitiu que ele, sendo um rei bom, perdesse o dedo. E o sábio falou assim: ó,
Deus escreve certo até por linhas tortas. E então ele falou: esse sábio está perturbado, está maluco, manda prender ele. Prendeu o sábio. E aí naquele dia que ele estava para ser comido, e aqueles canibais viram que ele tinha um dedinho a menos, falou assim: esse cara é impuro. Ele é impuro porque está faltando um dedinho, a gente não pode comer ele, devolve ele para lá. E não comeram ele. E então ele percebe que realmente Deus escreve certo até por linhas tortas, porque permitiu que ele decepasse um dedo no passado para não encontrar a morte no futuro. Olha que maravilha! É claro que isso é uma história, uma alegoria, mas quantas vezes não maldizemos a Deus pelo sofrimento que nos chega, ou o sofrimento que chega ao meu familiar, simplesmente por não vislumbrar o que me espera no futuro, simplesmente por não entender quais são a minha bagagem, os meus erros e a minha bagagem do passado, simplesmente por não entender que eu sou responsável pelos meus atos, que as minhas escolhas determinam meu futuro. E eu torno a falar a célebre frase que consagrou-se após o filme de Chico Xavier, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar de novo, começar agora e fazer um novo fim. Então que a gente pense e repense as nossas atitudes, para nós, para o nosso sofrimento e para com o outro, e a partir de agora que consigamos entender melhor, ajudar e amar o nosso próximo. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja.